Bolsonaro foi finalmente indiciado pela Polícia Federal no inquérito das joias. O inquérito está encerrado. No mesmo dia que a Polícia Federal realizou as suas últimas buscas e apreensões para finalizar também o inquérito dos certificados de imunização falsificados. E resumindo essa situação em apenas uma frase, Bolsonaro está muito ferrado. E agora a situação começa a ficar interessante porque novas investigações vão ser abertas, porque o peculato já está caracterizado. Agora a gente tem que saber por que Bolsonaro recebeu presentes tão caros, refinaria da Petrobras envolvida com corrupção, indiciamento também de Michele Bolsonaro em outros casos. Bolsonaro afunda, vai ser preso e o STF não precisa ter medo nenhum de prender o Bolsonaro. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Ainda bem que o processo ou o indiciamento finalizou? Bolsonaro está ferrado? O quanto que isso afeta politicamente? Gostou do indiciamento? Quer ele preso? Like no vídeo e se inscreva no canal. Bolsonaro foi finalmente indiciado pelo caso das joias. O inquérito que já estava se arrastando há muito tempo, havia longas previsões de quando Bolsonaro seria indiciado, quando o inquérito terminaria. Começamos no final de abril, depois foi para maio, depois foi para junho e agora julho o inquérito está finalmente encerrado. A Polícia Federal finalizou o relatório, encaminhou para Alexandre de Moraes, que agora vai apreciar e submeter para Paulo Gonet, o PGR, que vai decidir se novas diligências precisam ser feitas ou se aceitará ou não a denúncia. No Bolsonaro foi indiciado por 3 situações, e aí Paulo Gonet vai poder acrescentar ou tirar essas situações, né, ou esses crimes. Associação criminosa, ou seja, formação de quadrilha, organização criminosa, lavagem de dinheiro e também o crime de peculato. Era muito importante que esse processo terminasse o mais rápido possível, porque como nós falamos, ele já estava se alongando demais e isso enfraquecia o inquérito, porque parecia que era algo que não terminava nunca. Era um inquérito para perseguir Bolsonaro, mas agora com o inquérito finalizado, o processo poderá andar. E o mais interessante é o seguinte: os integrantes dessa organização criminosa que comercializavam as joias nos Estados Unidos, né, que cometeram o peculato, eles, alguns deles, né, pelo menos, integravam outros núcleos ou outras organizações que atacavam as instituições brasileiras, usando as próprias estruturas do Estado. A Tainá Falcão, da CNN Brasil, disse que a Polícia Federal apresentaria como posso dizer, o encadeamento de relações de todos os inquéritos de Bolsonaro. Porque Mauro Cid, por exemplo, fazia parte do inquérito das milícias digitais, no inquérito das joias, no inquérito também dos certificados de imunização falsificados, no inquérito do 8 de janeiro. Bolsonaro era o chefe de toda essa estrutura, de toda essa organização, que usava as estruturas da República para atacar a própria República. Por exemplo, a BIM Paralela. A BIM Paralela usou as estruturas da BIM para investigar aliados e adversários de Bolsonaro. Então o modus operandi era o mesmo, e você tinha pequenos núcleos coordenados por Bolsonaro para que ataques às instituições pudessem ser feitos. Eu estou com um cabelo na minha boca. Infelizmente estou comendo cabelo. Enfim, o Bolsonaro, eu falei para vocês que ele está lascado, na verdade muito ferrado, porque a desculpa que ele está apresentando, pelo menos que ele apresentou no passado, não sei se ele vai seguir com essa linha de defesa, é uma desculpa muito ruim. Porque o que Bolsonaro falou? Ele está tentando descaracterizar o peculato para ser caracterizado em improbidade administrativa. Peculato da prisão. Improbidade administrativa, não, ele vai ter que pagar uma multa. Então ele está querendo falar que os itens eles eram personalíssimos e havia uma má compreensão da lei e ele entendeu, a partir dessa interpretação da lei, uma interpretação equivocada, tudo bem, mas isso é improbidade administrativa e não peculato, que ele poderia vender os itens. O problema é que essa tese do Bolsonaro é uma tese fraquíssima. E por quê? Porque nós temos e-mails do gabinete adjunto da presidência da República falando para o Mauro Cid: Cid, esses itens não são personalíssimos. Esses itens extrapolam os valores. E nós temos também a Receita Federal indicando para Bolsonaro como que ele deveria liberar os itens direto para o acervo presidencial. Bolsonaro seguiu as regras da Polícia Federal? Da Receita Federal, melhor dizendo? Não. Bolsonaro, ele sabia que os itens eram personalíssimos? Que não eram personalíssimos? Sabia, e mesmo assim ele continuou com as suas ações. Ou seja, deliberadamente, Bolsonaro cometeu um crime.
Não adianta, não é improbidade administrativa. A única chance do Bolsonaro agora é melar todo esse processo. E como ele pode fazer isso? Existem 3 projetos em curso no Congresso. E eu sinceramente vejo que ele não vai conseguir escapar. Bolsonaro vai pegar uma cana. Pode ser 1 mês de prisão, mas ele vai ser preso pelo menos 1 mês. Ele vai dormir na cadeia. Na cadeia. Existe o projeto para anistiar os condenados pelo 8 de janeiro. Existe também o projeto das delações premiadas, que o Mauro Cid também está tentando colocar para votação. E existe o projeto da... Me fugiu, um segundo. E o projeto do foro privilegiado. Recuperei aqui. São esses 3 projetos que, se forem aprovados, Bolsonaro não teria o foro privilegiado, não seria julgado pelo STF, né? Mas aí você vai falar, mas não é retroativo. Mas claro que o Bolsonaro, ele entraria com recurso para tentar retroagir e melaria tudo. A única chance que o Bolsonaro tem é de melar essa decisão. Ou melar esses processos ou essas investigações. Outra esperança que o Bolsonaro tem é tentar deixar o julgamento do STF e partir para a justiça comum. Para fugir do Alexandre de Moraes, caindo assim na mão do juiz bolsonarista que poderia beneficiar o ex-presidente. O problema é que o STF tem uma jurisprudência, porque foi julgado recentemente um habeas corpus do senador Zequinha Marinho a respeito do foro privilegiado e de crimes cometidos. O entendimento do STF hoje é que é o seguinte: se um político cometeu um crime no exercício do seu mandato, mesmo que depois ele não esteja mais com nenhum tipo de mandato, ele tem foro privilegiado. Então, o Bolsonaro teria cometido todos esses crimes antes de terminar o mandato, antes dele deixar a presidência da República. Então, ele será julgado no STF. Então, não há como ele escapar do Alexandre de Moraes. A não ser que o STF tenha um receio de prender o Bolsonaro. Porque o primeiro, segundo o Guilherme Amado do Metrópolis, né? O primeiro processo que o STF vai julgar é o 8 de janeiro. Então, tanto o certificado de imunização quanto o inquérito das joias deverão ficar parados em stand-by no colo do Paulo Gonet. E só depois do inquérito do 8 de janeiro que Bolsonaro deverá ser condenado por esses outros 2 inquéritos ou pelos outros inquéritos que vão acabar surgindo. Porque o STF acredita que peculato e falsificação de documento não é suficiente ou não são inquéritos suficientemente fortes para justificar uma prisão de Bolsonaro. Mas para prender o Lula, nem prova tinham e mesmo assim prenderam. O que é algo simplesmente ridículo, esse medo que o STF tem do Bolsonaro. Vai achar que tem levante popular? Que medo que as pessoas têm de extremista de direita? Bota eles no zoológico e acabou. Frescura. Só que agora é o mais interessante de tudo, porque desdobramentos desse caso das joias vão surgir. Inquéritos contra Michele e outras investigações. Pelo seguinte, o Bolsonaro, a gente já sabia há muito tempo que o peculato estava caracterizado. Agora, por que ele recebeu presentes tão caros? Qual que era o objetivo? Porque eram presentes ao mosquito que extrapolam a média da diplomacia. Então existe a suspeita que Bolsonaro tenha recebido esses presentes para facilitar a venda das refinarias da Petrobras para fundos árabes, como aconteceu com a refinaria Landulfo Alves da Petrobras, que foi vendida para o fundo Mubadala. Mais ou menos na mesma época ali que aconteceram a entrega das joias. Então essa é uma investigação que precisa acontecer. Tem corrupção envolvida no caso das joias? Bom ponto a ser investigado, porque a Controladoria Geral da União já identificou e já mostrou que a venda da refinaria aconteceu com um modo muito estranho. Michele Bolsonaro, por sua vez, não foi indiciada, porque a Polícia Federal não encontrou provas que ligavam, que mostravam que ela tinha ciência do caso das joias. Entretanto, segundo a Juliana Dalpiva, que trabalhou no UOL, agora está no ICL, ILC, acho que é ICL, Michele Bolsonaro não vai escapar de um indiciamento. Vai haver ali uma investigação de enriquecimento ilícito e Michele Bolsonaro vai ser investigada também pelas rachadinhas e Caixa 2 que foram descobertas com as mensagens nos celulares do Mauro Cid. Então Michele escapou de ser indiciada pelas joias, mas também vai ser investigada e vai ser indiciada no futuro. Não tem como escapar. Bolsonaro, mais uma vez, está ferrado.